Então, gente, tá dando para ver aí a tela? Sim. Pronto. Então, vamos continuar, né? Vamos hoje retomar nossa aula, né? A aula da semana passada, onde a gente viu a evapotranspiração, mas a gente focou um pouquinho no estudo da evaporação, né? Então, hoje a gente vai estudar a transpiração, que é uma parte que envolve também a evapotranspiração, né? Então, na aula passada, a gente viu que a evapotranspiração é um resultado, é um processo que acontece em um conjunto, né, entre a evaporação e a transpiração, né, que os dois, a evaporação através do solo e a transpiração das plantas juntos, formam um processo que é a evapotranspiração, né? A gente estudou a evaporação, agora a gente vai estudar um pouquinho do que é a transpiração, né? A evapotranspiração, como a gente já viu, só relembrando aqui, né? A gente compreende o quê? A evaporação dos corpos d'água, né? A água que está submetida à ação da pressão atmosférica, né? A água que está na superfície, né? Nós temos a evaporação dos corpos de água, né? Nós temos a evaporação da água do solo, né? A água que está concentrada na umidade do solo também sofre evaporação. A evaporação da água que está nas plantas, que foi interceptada nas plantas, né? A planta interceptou através da precipitação e essa água que está localizada lá nas plantas, nesse reservatório da planta, ela também vai sofrer evaporação e, consequentemente, também a transpiração das plantas. Hoje a gente vai focar um pouquinho, voltar um pouquinho a relembrar alguns conceitos de biologia lá do terceiro, lá do ensino médio, né? Como acontece essa transpiração das plantas e como isso é capaz, né, de ser uma parte da evapotranspiração do ciclo da água. Antes de tudo, a gente vai observar aqui, né? A gente vai observar aqui alguns gráficos, né? Esse aqui mesmo é de Campina Grande, que são dados de uma série histórica de 1961 a 1990, lá da Embrapa, onde nós temos o quê? Né? Uma média mensal entre esses anos, de 1961 e 1990, para a precipitação, né, esse de azul, a evapotranspiração potencial vermelho e a evapotranspiração real, que é o verde, né? Isso aqui tudo em milímetros. Então, como é que eu tenho isso? Através de dados históricos, eu tenho aqui a precipitação em cada mês, média em cada mês, tenho a evapotranspiração real e a potencial. Isso eu posso ver o quê? Se num determinado mês, né, a evapotranspiração é maior do que a precipitação, então, consequentemente, eu vou ter o quê? Um déficit, né? Vou ter um déficit de água. Por quê? Se eu tenho um reservatório, por exemplo, essa água evaporou mais do que eu recebi. Isso acontece principalmente aqui na nossa região, né? Nos meses de setembro, de outubro, de novembro, onde a evapotranspiração ela é maior do que a precipitação, né? Já nos meses aqui, ó, por exemplo, de março, de abril, de maio, né? De junho e julho, que são os períodos que mais chovem em Campina Grande, nós temos uma precipitação maior. Então, levando em consideração o balanço hídrico, nós temos que a precipitação vai ser maior do que a evapotranspiração. Então, a gente vai ter aí um aumento da capacidade de água nessa região, da capacidade hídrica. Então, a gente pode observar, através desse gráfico, essa dinâmica, né, da linha de evapotranspiração em virtude da linha de precipitação. A gente pode ter o quê? Ó? Por exemplo, nos meses de junho e julho, a gente tem um excesso, né? Entre aí e agosto também, a gente tem um excesso, né, de água. Já janeiro, fevereiro, março, abril, né? A gente tem em novembro, dezembro, levando em consideração o gráfico anterior, a gente vai ter um déficit, né? Porque a evapotranspiração vai ser maior, a real, né? Claro, vai ser maior do que a precipitação, né? Então, nós temos esses meses, levando em consideração os dados que a gente obteve aqui, a gente vai ter uma situação em que nós temos entre os meses de junho, julho, agosto, que são os meses que mais chovem em Campina Grande, né, diferente da nossa região, que chove março, abril, né, maio, esses meses que chovem aqui, lá eles vão ter um excesso entre os meses de junho, julho e início de agosto, né, e em todo o ano, eles vão ter, no restante do ano, um déficit de água, né.
levando em consideração aqui João Pessoa, né, litoral. Nós temos um litoral, no litoral a gente tem um maior índice de chuvas, maior índice pluviométrico, né? Então, maior parte do tempo nós temos a precipitação maior do que a evapotranspiração. E nesse caso aqui, a evapotranspiração potencial está bem semelhante à evapotranspiração real, né? Nós sabemos que na aula passada que a evapotranspiração potencial é levada em consideração a água que vai evaporar, né, da evaporação e da transpiração, é, é, sem ser levado em consideração, por exemplo, a água do solo, né? Já na evapotranspiração real é levado em consideração a transpiração a evaporação do solo, né? Então todos os fatores são levados em consideração nessa real. Então a gente considera aqui essa real. Então, consequentemente, aqui a chuva, a precipitação vai ser maior do que a evapotranspiração. Então a gente vai ter mais meses, uma maior parte do tempo com com excesso, né? Como a gente pode observar nesse gráfico, né? Que nós temos o maior tempo de excesso aqui de água, né? Em detrimento do déficit que a gente tem aqui em pouco tempo nesse local, né? Nesses locais que são do litoral, né? Que são mais úmidos, como é o caso de João Pessoa, né? Que são esses dados que são aplicados para a série histórica de 1961 a 1990. Deixa eu aceitar uma pessoa que entrou aqui. Então, continuando aqui, a gente tem agora para Cabaceiras, né? Uma situação lá em Cabaceiras, por exemplo, no mesmo período histórico, de 1911 a 1990, a gente sabe que Cabaceiras é uma das cidades mais secas, né? Se não a cidade mais seca da Paraíba, né? Onde... Boa noite, galera. Cheguei só um pouquinho atrasado, mas tá valendo, né, Tibete? Boa noite, ó. Nós temos Cabaceiras aqui como um local bastante árido, né, com pouca incidência de chuvas, e entre esses anos de 1911 e 1990, nós temos aqui, ó, o gráfico de precipitação, que ele está não choveu, né, não choveu nesses anos, possivelmente em Cabaceiras, e nós temos aqui, ó, uma evapotranspiração elevada, né, a potencial e a real. Então, consequentemente, nós temos o ano todinho de perdas, né? Então, nós temos um ano de perdas. Então, é considerado aqui uma média. Você pode ter chovido um pouco, muito pouco, que não deve ser nem considerado, né, em Cabaceiras. Mas nós temos aqui um ano todinho, ó, de déficit. Porque nesse ano todinho, a maior parte do tempo foi só de evapotranspiração, em detrimento da precipitação. Então, nós temos um déficit, levando em consideração o balanço hídrico, né? Então, foi feito basicamente um estudo, gente, esse inicial, para mostrar a vocês, né, como é que se comporta o balanço hídrico, né? Por exemplo, a evapotranspiração em função da precipitação, né? Em função da precipitação. Então, nós temos aqui uma análise de dados, né? Onde a gente pegou esses dados e viu que, nesse caso, para Cabaceiras, nós temos o déficit o ano todo, né? Onde o ano todo a evapotranspiração é maior do que a precipitação. Então, nós vamos ter um déficit de água, nesse caso, desse balanço hídrico. Então, é um estudo que é feito, né, que sempre é feito para comparar, né, e ser feito esse balanço hídrico das bacias hidrográficas, né, para que a gente tenha um estudo do comportamento dessa curva, para que eu possa fornecer algumas medidas, né, como poder público, fornecer algumas medidas para sanar essa falta de água, né, para gerenciar melhor esses recursos hídricos com base nessas situações que nós temos, principalmente aqui em Cabaceiras, que a gente sabe que existe a seca, então a seca ela é predominante, né, o ano todo, então a gente precisa, como poder público, como técnicos, nós engenheiros, precisamos tomar algumas medidas, né, para que não falte água a essa população, né? Um exemplo seria o quê? Transposição de águas, né? Transposição de águas, como por exemplo o Rio São Francisco, que foi feita a transposição para cá. Então são medidas como essa que devem ser tomadas para evitar o colapso total do abastecimento público de água, né? Então nós temos essa situação onde não houve recarga de água,
né? Em nenhum momento houve recarga de água, nesse caso, para Cabaceiras. Lá, por exemplo, para Campina Grande, houve uma certa, embora pequena, recarga de água, né? João Pessoa já tem uma maior recarga, um maior excesso, né? Campina Grande ainda é pequeno. Então, isso deve ser levado em consideração para, através desses resultados que eu obtive, trabalhar em cima de medidas, né? Trabalhar em cima de medidas. A gente é como se fosse exames, né? Um médico, por exemplo, quando ele vai trabalhar basicamente em cima dos exames. Então, isso aí são os nossos exames, né? Como engenheiros de recursos hídricos. A gente, através aí, a gente vai poder ter condições de trabalhar em cima desses dados aí para que a gente possa, né, tomar medidas para sanar os problemas dessa população. Né? Então, focando um pouquinho agora na transpiração, que a gente viu evaporação, e agora a gente vai ver um pouquinho de transpiração, o que seria a transpiração, né? Quais seriam as definições exatas para a transpiração? Essa definição aqui nos traz que transpiração é a retirada da água do solo, né, pelas raízes das plantas, o transporte da água através das plantas até as folhas e a passagem da água para a atmosfera através dos estômatos das folhas, né? Nós sabemos que as folhas, elas contêm estômatos que eles abrem e fecham, né? E eles vão abrir de acordo com a fotossíntese, né? Então, quando acontece a transpiração dessa folha, quando acontece a transpiração, nós temos a retirada da água do solo, a planta, através das raízes, ela vai tirar a água do solo, vai transportar essa água até as folhas, né? E quando aconteceu a abertura desses estômatos dessas plantas, então vai acontecer a transpiração, né? Então essa transpiração vai liberar a água através de vapor para a atmosfera, né? Então, a água que evapora das plantas quando se dá o processo de fotossíntese. Então, quando a planta está nesse processo de alimentação, né, de respiração, então cada uma, de acordo com a sua espécie, vai ter essa fotossíntese, né? Uma forma diferenciada de acontecer essa transpiração, né? De acordo com a espécie da planta, com o seu estágio de crescimento, né? Com o meio em volta dessa planta, também considerando também os fatores climáticos que estão envolvendo, né? O crescimento, a atualidade, né? Como está acontecendo com essa planta no momento. Né? Então, nesse processo da fotossíntese, nós temos uma liberação de água através de vapor para a atmosfera, né? E isso acontece através da transpiração. É como se fosse um próprio balanço dentro da planta, onde parte da água é liberada, né? Então, essa água vai acontecer a transpiração e vai chegar até, junto com a evaporação, vai formar a evapotranspiração, que a gente contabiliza no nosso ciclo da água. Né? Então, mais uma definição aqui para transpiração. É a evaporação devido à ação fisiológica dos vegetais. Né? Então, complementando aquela outra definição, através das raízes, a planta ela vai retirar a água do solo, né, que está no solo, e utilizar essa água para as suas atividades vitais. Né? Porque para a realização da fotossíntese, a planta precisa de água. Né? E parte dessa água vai ser utilizada para a planta, para a realização da fotossíntese, para sua alimentação, para sua respiração, e parte dela vai ser cedida na superfície dessas folhas na forma de vapor, que é a transpiração dessas plantas. Né? E essa transpiração vai ser um processo pelo qual a planta utiliza, né, para expelir quantidade de água que sobra, né? Quantidade de água excedente. Então, parte da água que ela puxou através das raízes, ela vai utilizar, e a parte excedente ela vai liberar para a atmosfera, desculpa. Então, isso vai acontecer como? As plantas, elas possuem os estômatos, né? Então, quando esses estômatos abrirem, parte da água vai ser liberada, né, pelas células guarda para a atmosfera, né? E nós temos aqui a energia que vai ser inserida no sistema para que isso aconteça seria o quê? A luz, né? Porque a luz ela vai estimular a fotossíntese e, consequentemente, a abertura dos estômatos para a liberação da água. Né? Então, isso é a gênese
né, da definição de transpiração, né? Então, mas além da luz, que vai ser a principal forma de energia para que aconteça a fotossíntese e que aconteça a transpiração pela abertura dos estômatos, nós também temos alguns fatores que são externos que eles vão facilitar essa transpiração, né? Além da iluminação, nós temos o vento, a temperatura, né? O estado higrométrico do ar, no caso, a umidade do ar, né? Que vão influenciar nessa transpiração, né? E a abertura dos estômatos, ela vai ser basicamente, né, o principal mecanismo de liberação dessa água, né? Então, quando nós temos, qual é a diferença? Nas regiões secas, esses estômatos, eles vão abrir mais rapidamente, né? Abrem e fecham rapidamente. Por quê? A planta precisa de mais água para sobreviver nessas regiões secas, né? Então, se os estômatos estiverem abertos com a maior parte do tempo, né? Então, a planta, ela vai ter uma perda excessiva de água. Então, parte da planta vai ficar sem a água necessária para a sua sobrevivência, né? Já em regiões úmidas, os estômatos, eles permanecem mais abertos, porque vai haver esse controle interno da planta, né? Como é que chama? Essa equação, né, da quantidade de água necessária e essa quantidade de água que vai para a atmosfera, né, de acordo com o balanço. A palavra que eu queria falar era balanço, né, esse balanço de quantidade de água necessária para que a planta fique, que ela necessita, né. Então, alguns conceitos importantes, né, que a gente já viu na aula passada, só relembrando, né, evapotranspiração potencial, que é a quantidade de água transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração, né, na unidade de tempo, de uma superfície extensa completamente coberta de vegetação, de porte baixo e bem suprida de água, né, e a real, que é a quantidade de água para a atmosfera por evaporação e transpiração nas condições reais, né. Aqui na potencial a gente considera algumas coisas. Aqui na evapotranspiração real nós temos as condições reais, né, os fatores atmosféricos, né, e a umidade do solo. E aqui nós temos uma curiosidade, né, que a evapotranspiração real, ela é igual ou menor que a potencial, né? Por quê? Ela não é maior do que a potencial, porque a gente viu isso nos gráficos anteriores, né? Porque na real a gente considera aqui as características reais as características reais da evapotranspiração, né, do ambiente onde está acontecendo a evapotranspiração. Outro ponto, né, que deve ser levado em consideração como conceito conceito da transpiração, né, o ponto de Musha, que é o valor da umidade do solo no qual a planta não consegue retirar a água, né? Então, nessa umidade do solo, a planta não consegue mais tirar a água e, consequentemente, ela vai murchar definitivamente, né? Então, dependendo da umidade do solo, né, a planta não vai conseguir mais tirar a água, né, e vai murchar, né? E a capacidade de campo, que é a máxima capacidade de água, né? Então, no caso, a gente falou de saturação, quando o solo ele está completamente saturado, é quando todos os vazios estão preenchidos de água, né? Então, é a máxima capacidade de água que o solo é capaz de reter após o excesso de ter sido drenado. Então, a capacidade de campo é a máxima capacidade de água que o solo consegue reter, né? E isso acontece depois que acaba a chuva, né? E do excesso que ele é drenado pela gravidade, nesse caso. Então, quando chega a sua saturação, essa é a capacidade máxima do solo, né? E é conhecida como capacidade de campo. E isso vai influenciar na transpiração em quê? Essa capacidade de campo vai ser responsável pela retenção da água pela planta, né? As raízes da planta que vão puxar essa água do solo e vão levar para a realização da fotossíntese e, consequentemente, da transpiração, né, na atmosfera. E os fatores, né? Como a gente vem vendo todo esse ciclo da água, a gente vê conceito, né? Vê os fatores que influenciam, a gente vê as formas de medição, né? E a gente vê algumas análises, né, de estimativas dessas etapas do ciclo da água. Então, como fatores, a gente tem aqui, né, a disponibilidade de água. Então, a quantidade de água que vai ser transpirada, né, que vai sofrer transpiração,
vai depender, consequentemente, da disponibilidade de água que eu tenho, né? Se eu tenho, por exemplo, um local sem precipitação, consequentemente, não vai acontecer transpiração, né? Mas em menor quantidade devido à presença de plantas, né? Isso acontece nas regiões áridas, devido às plantas que vão segurar mais água para sua sobrevivência, né? Então, consequentemente, eu vou ter uma evapotranspiração menor, né? Então, mas dessa forma, a evapotranspiração ainda vai ser maior do que a precipitação, como a gente viu lá, lá atrás, né? Então, a transpiração vai depender da disponibilidade de água, consequentemente da presença de vegetação, né? A vegetação que eu tenho vai ser ela quem vai me dizer a quantidade de água que eu tenho como transpirar, né? Que eu tenho que ocorreu transpiração em determinada planta, né? E outros valores físicos, né? Como é o caso da radiação solar, né? Da ação dos ventos e algumas outras características físicas que vão acontecer, né? Que vão ser responsáveis pela fotossíntese, pela respiração da planta, pela alimentação da planta e, consequentemente, para a sua transpiração. Como é que a gente consegue medir a transpiração, né? A gente consegue medir através de lisímetros, né? A gente consegue medir, assim como a evaporação, né? Que a gente viu lá o tanque classe A. A gente também consegue medir a evapotranspiração através do tanque classe A, a transpiração através do tanque classe A e através de medições micrometeorológicas, né? Através de radares, né? Que são colocados na copa das árvores para eles acima da copa das árvores para que eu tenha condições de medir a transpiração naquela região, né? Então, principalmente em regiões que são fechadas, regiões de florestas, né? Então, como são os lisímetros, né? Eles são depósitos ou tanques enterrados, né? Na superfície a gente consegue enxergar dessa forma, né? Os lisímetros, né? Que ele tem um diâmetro de 1,50 m, diâmetro de 1,50 m, né? Nós vemos que aqui nós temos vegetação rasteira, nesse caso, né, no lisímetro. Então, ele tem um diâmetro de aproximadamente 1,50 m, uma altura de 1 metro, né, e uma borda superior de 0,05 acima. Então, nós temos uma borda de 5 centímetros acima do solo, acima da superfície do solo, né? E eles são abertos nessa parte superior. Nós vemos que tem uma vegetação rasteira em cima desse lisímetro, né? Então, nessa parte aqui, ele vai ser preenchida com solo, né? Com vegetação, de acordo com as características que eu quero estudar. Por exemplo, eu quero estudar a transpiração aqui na Caatinga. Então, eu vou em uma região cuja clima né? Desculpa, a vegetação é a Caatinga. Então, eu vou colocar espécies, né, da Caatinga aqui. Então, eu quero medir a evapotranspiração nesse local, na presença dessas plantas, que são características do local de estudo, né? Então, eu vou planejar essa região de acordo com essas medidas, né, e dispor ela num local onde eu tenha condições de colocar esse lisímetro para que eu possa saber calcular a transpiração nesse local. Nós vimos que nós temos esse mesmo processo para situações, né, sem as plantas, para calcular a evaporação. E a gente como é que vai acontecer essa medição, né? Por percolação, né, por passagem mecânica ou por flutuação, né? Aqui nós temos, por exemplo, como acontece por percolação, né? Aqui é um corte de um lisímetro, né, onde acontece por percolação, né? Nós temos o solo, nós temos o coletor, a quantidade de água que vai, chegar até o coletor, que no coletor a gente vai saber quantos milímetros, né, foram oriundos da transpiração nessa região, né? Aqui, né, pesagem mecânica. Nós temos pesagem mecânica, então nós temos uma balança, né? Então, ela de forma tarada, né, que a gente tem aqui o solo brita, a gente vai ter condições aqui de saber a quantidade de água, né, que é resultante da transpiração, através de um peso, né, através de uma balança, né? E nós temos aqui a medição, no caso, através da flutuação, né? Que nós temos uma base onde é colocado esse lisímetro, né, que é uma base de fixação desse lisímetro, né, que ele contém uma célula de carga do centro da estrutura, né,
Então, nós temos, nesse caso aqui, uma situação real, onde a gente consegue medir a evapotranspiração através do lisímetro, nesse caso, através de flutuadores, né? Então, de flutuação, nesse caso aqui, ó, nós temos uma bolsa de ar, né, bolsas de ar, eles vão ser responsáveis para calcular, né, através desses processos físicos, processos mecânicos, a evapotranspiração, né? Então, o solo, nesse processo aqui, ó, que nós temos, esse solo ele vai receber a precipitação, né? E essa parte da água ela vai ser drenada para o fundo do aparelho, né? Então, essa água que é coletada, ela vai ser colocada no depósito e vai ser pesada diariamente, né? Assim também como a chuva, né? No caso, chover, houve uma chuva, né? Durante essa etapa de análise, né? Então, os volumes que também foram escoados, né, na superfície e que saem por esses orifícios, né, do lisímetro também são levados em consideração, né? Então, consequentemente, esses lisímetros eles vão nos fornecer os dados de evapotranspiração, né? E ele pode ser utilizado, como eu já falei para vocês, eles sem a vegetação, eles podem ser utilizados para o cálculo da evaporação real, né? A gente, com as plantas, né, da característica da região, a gente tem condições de calcular a evapotranspiração, a evapotranspiração real, no caso, a transpiração real. Já que sem as plantas, a gente tem condições de calcular a evaporação real, né, sem as plantas. E como é calculada essa evapotranspiração? Ela vai ser calculada através do balanço hídrico, né? Por exemplo, entre 2 dias subsequentes, de acordo com a equação abaixo, né, nós temos um ΔV, que é a variação de volume de água, né, a variação de volume de água, P seria a precipitação, de acordo com, que eu vou medir com o pluviômetro localizado também nesse local, E vai ser a evapotranspiração, né, QS vai ser a vazão que foi escoada, né, o escoamento superficial, e o QB é o escoamento subterrâneo. Então, como recarga do sistema, nós temos precipitação, positivo. E como descarga, nós temos o escoamento e a variação de volume. Então, nós temos como calcular essa evapotranspiração a partir desse balanço hídrico das características que são medidas através dos lisímetros, né? Então, essas características, né, essas variáveis que a gente coloca nessa fórmula de balanço, a gente tem como ter elas através do lisímetro, junto com o lisímetro, que são precipitação, escoamento, infiltração, armazenamento, percolação profunda, né? Então, a partir disso aí, a gente tem condições de calcular a evapotranspiração real, né, levando em consideração todos os fatores, ou a potencial, né, nesse caso. Né? E para a determinação da ETR, que é a evapotranspiração real, nós vamos manter as condições de umidade natural do solo. Então, a gente vai ter um controle do solo, né, da umidade. Então, a gente vai ter que manter essas características de acordo com que a gente, de acordo com as características naturais do próprio solo. Já na evapotranspiração potencial, eu vou ter que fazer a irrigação da cultura implantada no lisímetro e manter o solo em capacidade de campo. Então, no real, a gente vai calcular a evapotranspiração em situações que a gente vai considerar as características naturais de umidade. Né? Na potencial, a gente vai ter que adaptar essas características do lisímetro. Né? Essas medições micrometeorológicas, né? A medição da evaporação nesses métodos micrometeorológicos através de radares, né? Calcula-se as variáveis a partir da velocidade do vento, da umidade relativa do ar, isso tudo em alta frequência, né? Então, localizando esses aparelhos aqui e ligando eles a software, eu vou ter condições de calcular a evapotranspiração, né? A transpiração dessas plantas, através de radares, de sensores, né? A gente encontra muito isso, muitos de vocês foram ano passado lá no INSA, que é o Instituto Nacional do Semiárido. Todos esses medidores, né, se a gente tivesse condições, né, agora a gente teria que, como ir lá no INSA, para que vocês pudessem ver todos esses medidores, né, dessa etapa do ciclo da água. Se possível, no semestre que vem,
né? Quando eu for levar a turma, tiver condições de levar a turma que vem de hidrologia, vocês podem ir também, a gente pode ver todos esses medidores, né? Existe uma estação dessa meteorológica lá no INSA também, que ela lá no sítio, onde a gente foi, não, mas lá no sítio mesmo a gente tem condições de calcular essa evapotranspiração através desses sensores, que esses dados eles vão ser coletados e vão direto para o software, né, para análise todos os dias para ser feito esse balanço hídrico, né? Também tem tanque classe A, então todos eles estão, tem lá, porque o Instituto Nacional do Semiárido é para analisar as características hidrológicas da nossa região, do semiárido, né? Então, tudo é feito essas pesquisas todos os dias lá, né? Com pluviômetros, também com sensores, com radares, né? Com todos esses aparatos mecânicos que existem para medições das características do ciclo da água. Então, todos eles têm lá, né? Então, um outro seria o tanque classe A, que a gente também viu para evaporação, né, que eles podem ser utilizados para avaliar essa evapotranspiração potencial com uma correção. É feito, nesse caso, um coeficiente, através de um coeficiente de cultura, né, eu faço uma correção de acordo com os dados que eu já tenho. Por exemplo, eu tenho uma cultura de milho, né, então eu vou, de acordo com essas características, a cultura de milho, né, através da cultura de milho, que eu vou levar em consideração através desse KC, que é o meu coeficiente de cultura, né, e esses coeficientes, eles são tabelados, né, de acordo com a cultura que está em análise e nos seus estágios de desenvolvimento. Então, eu tenho condições de calcular a evapotranspiração potencial através dessas características, né, fazendo uma correção de acordo com a cultura, com o coeficiente que eu multiplico, que é o KC. E aqui nós temos algumas culturas, né, por exemplo, o algodão, que tem um período de crescimento de 7 meses. Né? No litoral, nós temos um KC como 0,60, já em zona árida, 0,65. Né? Então, milho, nós temos 4 meses de crescimento, né? Bem característico, nós estamos nessa fase de crescimento das plantações de milho. Né? Então, nós temos um KC de 0,75, né, em litoral e 0,85 em zona árida. Então, tudo isso vai depender vai ser um tipo de correção da evaporação, da evapotranspiração a partir das culturas que eu estou analisando naquele determinado terreno. Né? Então, foram desenvolvidos a partir de algumas estimativas, né? De acordo com essas medições, foram alguns métodos utilizados para o cálculo dessa evapotranspiração. Né? Então, esse método aqui de Blind Cradle foi desenvolvido para estimativas de uso consultivo em regiões semiáridas. A gente pode perceber que isso é fruto, vocês vão, quando estiverem pesquisando aí um artigo de evapotranspiração, vocês vão poder observar algumas publicações recentes, né, em função da evapotranspiração, da transpiração, por exemplo. O cálculo dessa evapotranspiração a partir de alguns métodos que foram sendo utilizados e que esses métodos eles são aplicados a diferentes culturas. Né? Nesse caso aqui, esse método foi desenvolvido para estimativas de uso consultivo em regiões semiáridas, aplicadas a regiões semiáridas. Então, esses autores aqui, eles pegaram uma região semiárida, né, um cultivo na região semiárida e passou-se a calcular a evapotranspiração nessas regiões. Né? Então, foram aplicadas de acordo com o estudo de caso de cada uma. Né? Por isso eu trouxe algumas para vocês, né, alguns estudos de caso, de algumas características, né, nesse caso, para regiões semiáridas, né, calculando a evapotranspiração. Nesse caso, a evapotranspiração potencial, milímetro por mês. Então, eu vou ter, de acordo com a temperatura média mensal do ar, né, e a porcentagem de horas da luz, que eu tenho aqui nessa tabela. De acordo com a latitude da localização da minha região que eu quero analisar, e de acordo com o mês, eu vou ter a quantidade de horas, né? Uma proporção média de horas de luz no dia, né? Então, por exemplo, na latitude 0 sul, que tem aqui uma latitude 0, por exemplo, lá na linha do Equador, né? Que é a latitude 0. Nós temos aqui janeiro 0,27, ou seja, 27% das horas, né? 27% de 24 horas está submetido ao sol, né? À luz. Então, nós temos horas de luz para essas, que nesse caso uma proporção média diária, a gente pode utilizar através dessa tabela para saber,
né, de acordo com a latitude que a gente está e com o mês, a quantidade de horas que a gente tem, né, durante o dia. Outro, né, já um avanço no estudo de Blind Cradle, né, que ele, para corrigir esses valores de evapotranspiração para cada tipo de cultura, eu vou multiplicar a evapotranspiração pelo KC. Então, a gente já viu lá o coeficiente de cultura, né, que vai ser de acordo com a cultura de cada região, do analisando, por exemplo. Né, nós estamos agora na cultura do milho, né, a gente vai analisar uma região que tem milho, então eu vou utilizar a evapotranspiração, calcular a evapotranspiração na cultura de milho, né? Então, FTP cultura seria evapotranspiração potencial da cultura, né? Da cultura que eu estou analisando, em milímetros por mês, né? Então, a evapotranspiração potencial vezes a correção, né? Que é um coeficiente de cultura que a gente tem aqui, ó, para cada situação, para cada cultura, seu período de crescimento e, consequentemente, se está localizado no litoral ou numa zona árida, né? Então, essa nova equação de Pema-Monfey é a melhor equação disponível, né? Então, cada um desses autores, eles foram adaptando a equação que tinha para a sua realidade, né? E foram adaptando de acordo com o empirismo, né? E com experimentos também, eles foram adaptando essa equação para que eles tenham alguma capacidade de quantificar essa evaporação, essa evapotranspiração, né? Então, a melhor equação a gente tem essa, né, que é genérica, ela precisa de muitos dados, né? Alguns desses dados são difíceis de obter, né, mas pode ser utilizada para calcular essa evapotranspiração em intervalo de tempo, de horas, ou até mesmo de dias, de acordo com a nossa necessidade, né? Essa é a equação, né, onde depende o quê? Da taxa de evaporação, né, do calor latente de vaporização, que também isso pode ser medido, né, a taxa de variação da pressão de saturação, a radiação líquida, né, o fluxo de energia, né, constante psicrométrica. Então, todos esses valores aqui, a gente tem condições para achar a taxa de evaporação da água através desse método, né? Então, pode ser considerado um método mais completo, porque ele leva em consideração todas as características que a gente precisa para calcular a evaporação, né? E a gente pode saber essas variáveis dessa equação como, né? Aqui o lambda que eu tenho lá, né? Esse lambdazinho aqui que é a constante psicométrica. Eu posso utilizar ele a partir, né, da temperatura, né? O ρ, né? O ρ que eu preciso aqui para calcular, que é a massa específica, né, as características do ar. Então, eu vou ter como calcular também o ES, que eu tenho aqui a pressão de saturação do vapor, né, que em kilopascal. Tenho condições de calcular também. Então, todos esses aí são formas que eu tenho para calcular essa evapotranspiração, ou pelo menos estimar essa evapotranspiração. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, queiram argumentar? Beto, essa última questão é para enviar no e-mail? Oi? Essa última questão que você passou da aula 6 é para enviar no e-mail ou no... É para enviar no e-mail. Outra coisa, gente, Oi. O meu eu mandei no e-mail, só que eu esqueci só de botar o nome no papel. Tem problema? Não, né? O quer que eu envie de novo? Não, tem no e-mail só. Pois tá bom, então. Gente, aí como eu falei, né? A gente não pode fazer uma visita técnica agora, né? Para mostrar esses métodos de medição, mas assim que a gente tiver essa, né? Volta daí, a gente pode tentar conseguir, e aí eu aviso a vocês para que vocês, mesmo fora de hidrologia, se interessarem, quiserem ver, né? Analisar as características, seria importante que vocês vissem mesmo. Né? Se a gente tivesse normal, tudo normal, a gente estava agora planejando pelo menos essa visita técnica para analisar essas questões aí, que tem todas elas lá no INSA, para que vocês possam... Nós vamos lá. Então, período que vem, né, se tiver tudo ok, a gente pode ver com o INSA e vocês podem ir, claro, né, para que vocês possam ir também ver isso, né, na realidade, né, na prática
como é que acontecem essas medições. Né? Eu acho que você já viu alguns deles lá no Insta, quando vocês foram, mas a gente não se debruçou nisso aí. Né? Foi mais uma visita mais geral. Né? Vocês viram lá o Insta, que ele tem muitas pesquisas mesmo, lá no Insta. Né? Beleza? Manda esse áudio aqui, essa história. Oi. Jorge já vai ser prefeito, ele vai arrumar um carro para nós ir também. Pois é, quando for. Não, esse ano ainda. Quer ir de jatinho não? Se quiser, arruma. Mas também em campanha. Tudo mais consegue. Aí tá certo. Então, gente, só repetindo o que eu disse no início da aula, né? Hoje não tem atividade de evapotranspiração, né? Vocês vão focar agora nesse estudo desse artigo. Um conselho que eu dou: não pegue o primeiro artigo que pesquisar, não. Né? Vá no Google Acadêmico, vá lá nos periódicos CAPES, né? Pesquisem um artigo bom, um artigo que vocês consigam entender, né? Porque saibam que esse artigo vocês vão utilizar ele para, vocês vão apresentar, além da síntese, né? Façam uma síntese boa, de acordo com o documento que foi enviado, né? O documento foi enviado lá no Moodle para todos as sínteses, então não fujam desse documento, é basicamente tudo aquilo que a gente precisa para entender o artigo, né? Então, leiam um artigo estudando, né? Estudando ele para que vocês entendam a situação, porque assim, como eu exigi 2015 para cá um artigo, vai ser basicamente uma atualização desses métodos, né? Uma aplicação real desses métodos para uma situação, por exemplo, aqui no semiárido, né? Uma aplicação real para uma situação lá no sul do Brasil, né? Então, basicamente, cada um vai ser um estudo de caso, né? Então, que vocês possam entender como é que acontece o ciclo essa etapa do ciclo da água que vocês estão analisando, né? Através de novas descobertas, né? Através de novos... Porque se o artigo está sendo publicado, consequentemente, aquilo ali é novo, né? Aquilo ali é uma análise nova, um método novo, né? Então, foquem, não peguem o primeiro artigo que aparecer, né? Vejam, observem o artigo, né? Leiam e entendam para que vocês possam fazer essa síntese de evapotranspiração. Então, vocês têm até segunda-feira para enviar para mim essa síntese, né? Vocês já viram lá, já fizeram de infiltração, né? E já fizeram também de interceptação e agora é de evapotranspiração. Então, foquem nisso aí, né? Para que a gente possa finalizar. Então, segunda-feira a gente não tem aula. Eu vou tentar corrigir, ver essas questões de vocês, né? Tanto as questões como também as sínteses, né? E de hoje a 15 dias a gente volta, né? Ou para finalização, né, dependendo de como esteja a situação, ou para a gente fazer aqui a apresentação virtualmente dos grupos, ou fazer de cada artigo, acho que num dia só, não dá todo mundo, né, mas a gente possa fazer essa divisão, então eu vou organizar para que a gente veja, ou para de hoje a 15 dias essa apresentação, ou então a gente começa o terceiro estágio para que essa apresentação seja feita lá na volta presencial. Né? Então a gente... Vai botar as notas quando? Como é, Jorge? Botar as notas quando? Eu já botei, já está lá. No primeiro estágio. No primeiro estágio todo mundo já está com nota, né? Só o segundo estágio que a gente não sabe ainda se eu vou finalizar a nota agora, com a apresentação de vocês de hoje a 15 dias, ou vai ficar para o retorno. Ok, gente? Então, com relação a atividades, quem não mandou hoje, né, que é a de evaporação, e foquem aí na síntese. Essa síntese é para fazer o pessoal, Tibério? Agora, entendeu? Não, a síntese do artigo, igual você estava fazendo. Ah, tá certo. Do mesmo jeito dos outros, né, Tibério? Do mesmo jeito das outras vezes, né? Do mesmo jeito. Sendo que agora é de evapotranspiração. Entendi. Eu quero que vocês façam, não copiem e colem do artigo. Eu quero que vocês estudem o artigo e coloquem as palavras de vocês, o que entenderam. É uma síntese. Né? Então, não é copiado e colado, é só o que vocês entenderam de cada etapa do artigo. E foquem principalmente na introdução, no objetivo do artigo. Qual é o objetivo desse artigo? Ok, gente? Alguma dúvida?
Ok, chefe. Não. Então, né? Beleza, acabou nossa aula por aqui. O E trabalho que a gente vai apresentar é o de precipitação, é? Aquele não, artigo são que a as gente... sínteses. São as As- sínteses. Precipitação não apresenta mais, já finalizou, a gente não tem como apresentar. Já fechou a nota já está lá no sistema. Vão ser as 3 sínteses dos 3 artigos que vocês vão apresentar. Se for realmente de hoje a 15 dias, eu falo com vocês no WhatsApp e peço para vocês organizarem os slides para apresentar aqui. Nem que seja dois grupos por dia. Ok? Ok. Beleza. Então, gente, valeu, até a próxima. Se cuidem. E de hoje a 8 a gente não tem aula, mas de hoje a 15 a gente volta, se Deus quiser. Beleza, valeu, valeu. Valeu. Boa noite, galera. Valeu.